de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Campina Grande, terça-feira, 7 de maio. Hoje celebra-se o dia do oftalmologista e o dia do silêncio. Se você não sabia, a Bíblia nos fala sobre o silêncio. Capítulo 3 de Eclesiastes nos diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de falar e tempo de estar calado, silêncio. Nós sabemos que muitas vezes nós nos precipitamos quando abrimos os nossos lábios para falarmos alguma coisa, pronunciarmos algum sentimento que está dentro do nosso coração. E há um ditado popular que diz: por causa de um grito se perde uma boiada. Esse silêncio muitas vezes faz parte da nossa linguagem na comunicação. Portanto, nesse dia do silêncio, observe bem quantas vezes estamos visitando hospitais e lá está aquele anúncio, aquela plaquinha dizendo silêncio, porque os pacientes precisam realmente de se sentirem tranquilos diante das dificuldades ou enfermidades pelas quais estejam passando. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Tarsos Licurgo, que foi um dos oradores da nossa conferência teológica. Ao término deste programa, você também terá a oportunidade de ouvir o pastor e cantor Armando Filho interpretando a música Quero que Valorize o que Você Tem.
Portanto, sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Tassos Licurgo, trazendo mais uma reflexão ou a continuidade da sua palestra na Conferência Teológica realizada recentemente na Igreja do Calvário. A escravidão é uma chaga da humanidade, uma coisa horrível. Extirpa a dignidade do ser humano e trata o ser humano como coisa. Mas do ponto de vista da história da humanidade, não tem nada a ver com cor de pele, não. Brancos escravizaram brancos, negros escravizaram negros, brancos escravizaram negros, negros escravizaram brancos, asiáticos escravizaram asiáticos, todo mundo escravizou todo mundo, o que é um horror. O caso de Portugal mesmo, se você pegar, antes mesmo da escravidão brasileira, do século XV ao XVIII, os piratas da Berbéria, os piratas berberescos do norte da África já escravizavam portugueses brancos. Já escravizavam portugueses brancos. Então tem que se superar isso. Superar isso. A igreja tem que se posicionar. E você vê uma situação que está acabando com as pessoas. Com a fraude enorme. Você vê no censo, por exemplo, passa o censo, você não tem lá a opção mestiço. Por que não tem a opção mestiço? Se todo mundo é mestiço. Tem um amigo meu que é casado com uma japonesa, né? Aí os filhos são misturados de japonês com brasileiro. Aí vai marcar o quê? Marcou o quê? Pardo. Pardo, quando convém, é contado como negro. Quando não convém, não é contado como negro. Se você diz, por exemplo, que 80% da população carcerária é de negros, é porque você está considerando os pardos, os mestiços. Mas você vai dizer que apenas 8% na alta administração federal é de negros, você separa os pardos. Manipulam os dados. E a igreja aceitando isso, se vitimizando, prejudicando as pessoas. Então, para controlar essas pessoas, captar o pensamento delas, dizendo como elas devem falar, pensar e agir. Então essa é uma forma de atacar e dominar as pessoas pela linguagem. Muita gente hoje, inclusive em sua própria casa, usando linguagem inadequada. Linguagem inadequada. Às vezes pessoas bem intencionadas, mas por exemplo, antigamente a gente não falava bom dia a todos e a todas. Não existia isso. Se você falar todas, aí já é esquizofrenia pesada, é problema psiquiátrico. É problema psiquiátrico. Mas eu digo assim, ninguém chega bom dia a todos e a todas. Então se você ensina seu filho a falar dessa forma, sem ele entender que no português o neutro do latim passou a ser o masculino e todos engloba todo mundo, ele passará a pensar da forma correspondente. A sigla LGBT, depois tem uma letra, é Q, né? LGBTQ. Essa letra Q quer dizer o que? Vocês sabem? Quer dizer queer. O que quer dizer queer? Vocês sabem? Ninguém sabe, porque é uma palavra que não tem definição. Então cria-se uma palavra que não tem definição. Isso afeta ferozmente a capacidade de pensamento das pessoas. Aí você diz assim, mas pastor, isso aí não é muito exagero não, esse negócio de queer, isso aí afeta quem? Não, meus queridos, não é não. O programa de doutorado em matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem uma linha de pesquisa chamada Mathematiqueer. Eu fui ler a descrição da linha. É para ensinar e doutrinar professores de crianças a ensinarem matemática com esse viés LGBTista. Até a matemática. O que tem a ver a cor da pessoa para somar 2 mais 2? Se a pessoa é homossexual ou não é, a conta vai dar diferente.
E isso é na UFRJ, as universidades estão tomadas por esse tipo de pensamento. As crianças hoje, fortemente atacadas na sua capacidade linguística e, portanto, de pensamento. Está um horror. Amados irmãos, o Brasil vem caindo, ano após ano, o seu QI médio. É o único país que cai há muito tempo, gradativamente, o QI. O QI médio do brasileiro é 85. Se você tem um QI médio numa população de 105 e esse QI médio cai para 95, não se vê tanta diferença na sociedade. Mas se você tem um QI médio de 85, se cair 10 pontos, nós estamos falando de deficiência intelectual. Uma população deficiente intelectual. Ações simples não serão possíveis, porque as pessoas não vão ter a capacidade intelectual para desempenhá-las. E isso começa desde o ataque às crianças. Paulo Freire é um horror. Horror. A ideia de que o aluno não é estudante, é militante. O construtivismo é um horror. Se você, colocar seu filho numa escola cujo método é construtivista, saiba logo que ele não vai aprender a ler. Nós inventamos a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. É impressionante você ver crianças com 9, 10 anos que não sabem ler. Na minha época, a criança com 4 anos lia. 5 anos lia. Por quê? Porque a gente aprendia como? Com a cartilha do Beabá. C-A-K, Beabá. Não é assim? Cavalo. C-A-K, V-A-V-A, L-O, Ló. Hoje em dia, como é? Coloca a palavra na frente da criança, a criança olha para aquilo, não sabe nem o que é, espreme os olhos, parece um hieróglifo da Suméria, e não sabe nem o que é. Aquilo não aprende a ler. Mais de 50% das crianças com 8 anos de idade no Brasil não conseguem ler 60 palavras por minuto e não conseguem fazer contas simples de matemática. E a questão disso é o quê? O construtivismo, o freirismo, que destrói essas crianças. São crianças analfabetas que se tornarão analfabetos funcionais. Então você que tem filho pequeno, ou você assume a responsabilidade, ou então você vai ter um analfabeto na sua casa, hoje, nos dias de hoje, não vai aprender a ler. Ou eu estou mentindo, vocês não têm experiência com isso não? Tem experiência com isso não? As crianças que não estão a menor capacidade, por quê? Porque não são ensinadas. Aí o que acontece? Você pega as crianças que não sabem ler, não sabem nada, o pai desesperado, sem saber o que fazer, o pai fica desesperado, sabe qual é a solução que o pai dá? Em vez de ver que é um problema de método que não presta e tirar a criança desse freirismo satanista, o pai fica desesperado por um diagnóstico para a criança. Quando o pai recebe um diagnóstico para a criança, ele chega, é um alívio, de ainda bem que a culpa não é minha, o problema está na coitada da criança. Hoje em dia, toda criança tem o quê? Ou é desortografia, descalculia, dislalia, dislexia, TDAH, todo mundo louco para ter um diagnóstico, desesperado. Quando você chega, a pessoa chega, diz assim, seu menino tem TDAH, o pai chega, graças a Deus. Não, é isso que estão fazendo, sem ver que é um problema que está acontecendo sistematicamente, destruindo as pessoas pela sua capacidade linguística, que vai destruir pela capacidade de pensamento. É uma realidade perversa que está ocorrendo, pessoal, e não é pouco investimento não. O Brasil investe 6% do PIB em educação, é muito, é mais do que os Estados Unidos.
6% do PIB é 30% a mais do que investe a média dos países da OCDE. Agora, quanto mais dinheiro se investe em educação, pior, porque é mais potência para fazer o mal, se não mudar o método. Meus queridos, olhe, se você tirar os militares, dos servidores públicos da União, que são tirando os militares, em torno de 700 mil servidores públicos da União, eu sou um deles, sou professor titular da Universidade Federal, 700 mil servidores da União. Se você tirar os militares, 700 mil servidores da União, mais da metade é do MEC. Sabe o que é isso? Mais da metade dos servidores públicos da União, tirando os militares, mais da metade dos servidores públicos civis da União, pertence ao Ministério da Educação. O resto, para todos os outros ministérios. A última conta que eu fiz deu 52%. 52% para o MEC. E a gente não vai fazer nada, sendo afetado a todo momento na capacidade linguística. Tem palavra que você não sabe, mas o surdo, você não sabe como é que chama o surdo, né? Não sabe, não pode, tem medo de chamar surdo, deficiente, pessoa com deficiência, moco, sabe moco? Não sabe como chama o surdo. Como é que vai chamar surdo? Não, porque você não sabe a linguagem, não usa a sua linguagem, você não tem mais domínio da linguagem. Não tem mais domínio. O surdo, comunidade surda. Que comunidade surda? Tem comunidade dos paralíticos, comunidade dos cegos. Tem comunidade? Não, comunidade surda não é. O surdo não é uma comunidade, é uma deficiência. A coisa é tão grave que tem pessoas surdas hoje, que a chamada comunidade dos surdos fazem pressão para eles não botarem um implante. Não pode botar um implante, porque se botar um implante, está traindo a comunidade surda. Por quê? Porque você, assim como querem colocar os negros no negrismo, o branco na teoria crítica racial, a mulher no feminismo, querem colocar o surdo em uma comunidade para dizer como eles devem falar, pensar e agir. Hoje, alguém aqui cursou a disciplina Libras na universidade? Tem algum jovem aqui que cursou a disciplina Libras? Cursou, né, irmã? Quem mais cursou aí a disciplina Libras? Pronto, o pessoal que cursou a disciplina Libras, que é a língua brasileira de sinais na universidade, se tornou obrigatória. Você pergunta para o pessoal: vocês conseguem fazer 5 palavras em Libras? 5? Muito difícil, né? Consegue fazer? As pessoas estudaram um semestre de uma nova língua. Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo e quase nunca ninguém sabe. Não é culpa de vocês. Por quê? Porque você passa um semestre na universidade estudando uma nova língua, que é Libras, e não sabe falar 5 palavras na língua? Já pensou? Você passar um semestre estudando qualquer língua, nem que seja alemão, e no final você não sabe contar até 5? Eins, zwei, drei, vier, fünf, não sabe contar até 5 em alemão? Você não sabe contar, você não sabe 5 palavras? Por quê? Porque sabe o que eles estudaram na disciplina de Libras? Condição social do surdo. O surdo é isso, o surdo é vitimizando o surdo, é vitimizando o surdo. É isso. Aí nós temos o que hoje? Um bocado de gente o que? Vitimizada, frágil, uma geração casca de ovo. Frágil. Pronto, tudo mole, os homens não são homens, mas em regra tudo fragilizado. Bota umas calçazinhas bem apertadinhas, pega a bode, vai para os cantos e pronto, está resolvido o problema. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É como eu estava dizendo ontem. Você você pergunta para um jovem hoje, assim, em regra, né, pessoal? A igreja é para ser diferente disso. Não pode deixar isso entrar na igreja.
Mas você pergunta para um jovem homem hoje qual é o seu objetivo, não sei o quê. Aquilo que eu falei é verdade mesmo. Muitos querem o quê? Comprar. O objetivo de vida dele é comprar um apartamento bem pequenininho e criar, assuma a sua posição. Então, homens fragilizados. Qualquer coisinha é um mimimi maior do mundo. É igual o que o cara estava dizendo, né? Se eu gostasse de mimimi, eu criava um gato gago, né? O gato gago. Gostasse de mimimi. Hipersensíveis, fragilizados, sem quererem ter família. A quantidade de filhos tem caído abruptamente. No ano 2000, no ano 1980, na década de 80 no Brasil, nós tínhamos uma média de 6 filhos por família. 6 filhos por família. No ano 2000, a média é 4 filhos por família. Hoje em dia, você tem 1,6 filho por família no Brasil. 1,6 filho por família. A população, para se manter, tem que ter 2,1 filhos por família, porque tem a mortalidade e tal. 2,1 filhos por família, para se manter. 1,6 filhos por família são famílias cada vez mais frágeis, dependentes do Estado. Antigamente, quando você tinha uma família com 5 irmãos, é como eu estava dizendo ontem, os irmãos podem um matar o outro, se matar, mas venham de fora para ver o que acontece. Eram famílias que não eram dependentes do Estado. Hoje em dia, as famílias de filho único ou sem filhos são famílias altamente dependentes do Estado. O Estado quer que o filho seja seu, o Estado quer que o filho seja dele, do Estado, não que seja da família. E as pessoas não estão notando isso nas igrejas, não estão notando isso. Estão entregando seus filhos para serem doutrinados pelo Estado. A pior instituição da face da terra para educar alguém se chama escola. A escola não serve para educar, quem educa é a família. A escola serve para ensinar. A escola não serve para formar um bom cidadão, para dizer o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, não. Para dizer o que é bom, o que é belo, o cidadão, o que é ser homem, é a família. Agora a família cada vez menos também quer fazer isso, abre mão da sua responsabilidade, entrega para o Estado, e o Estado vai o quê? Tornar pessoas o quê? Exatamente contrárias ao que a igreja quer que elas sejam. Esse é o papel do Estado comunista, com essas ideologias comunistas. Por quê? Porque quando ataca a família, ataca a maior resistência contra essas ideologias. Porque o laço familiar é um laço de cumplicidade muito grande, que não é todo mundo que consegue entrar. O Estado não consegue entrar facilmente. Eu estava em Brasília, minha filha estudava lá em Brasília, tinha um pai de uma colega da minha filha, eu conversando com ele, tinha uma menininha pequena, um meninozinho pequeno, ele dizendo: olha, Tassos, que interessante, o meu filho, eu cheguei em casa, joguei um papel no chão, aí meu filho chegou e disse assim, o menino com, sei lá, 3 anos, 4 anos, chegou e disse assim: papai, se você jogar o papel no chão de novo, eu vou dizer para a tia. E o pai achando a 8ª maravilha do mundo aquilo que o menino falou. Aí eu fiquei pensando, eu tinha coragem de denunciar meu pai para a escola porque jogou um papel no chão? Alguém da minha geração faria isso com o pai? Alguém teria coragem de pensar na possibilidade de chegar para a professora para dizer: meu pai fez uma coisa errada? E o criança sendo doutrinada a quebrar os laços de cumplicidade da família, entregar o pai para o Estado porque jogou um papel no chão. E você vê como é sutil, e os pais achando isso uma coisa maravilhosa, quando na realidade era o quê? Uma ação perversa de quebrar o laço familiar. Você chega às vezes dentro da igreja mesmo,
a família chega para o filho e diz assim, porque hoje em dia as escolas não querem mais ensinar conteúdo não, né? Quer ensinar comportamento. Aí ensina tudo errado. Aí você chega para o seu filho e diz assim, meu filho, vai ter prova, né? Aí mamãe. Aí o seu filho faz, mas mamãe, a professora falou que o casamento pode ser de qualquer jeito. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, pode ser de qualquer jeito o casamento. Mas mamãe, você me disse que casamento é entre um homem e uma mulher, né? Aí você diz, meu filho, o casamento é entre um homem e uma mulher. Mas você, na prova, para você não tirar nota baixa, você vai marcar lá da prova do jeito que a sua professora falou. Irmãos, a criança é induzida pelo pai ou pela mãe a um comportamento dissonante do que ela sabe que é certo, correto, verdadeiro. Isso cria na cabeça dela a chamada dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva não fica sem solução não. Gradativamente ela passa a mover, vou já dar o intervalo aí, irmão. Gradativamente ela passa a mover o padrão de moralidade dela para o ato para o qual ela está sendo induzido a fazer, para justificar aquilo que ela está sendo induzida a fazer. Vocês estão entendendo? Se você chega para o seu filho e pede para ele marcar uma alternativa na prova de comportamento que é diferente do que você ensina que é certo para ela, você está empurrando seu filho no despenhadeiro, porque daqui a pouco ele vai estar pensando exatamente da forma que ele está sendo induzido a agir. Entendeu? Da mesma forma, é muito menos gravoso você dizer para o menino assim, faça isso porque eu estou mandando, do que você induzir sutilmente. Porque quando você diz, faça isso porque eu estou mandando, ele sabe que ele está fazendo por uma força. Mas quando você induz, ele passa a achar gradativamente que aquilo é o correto a ser feito. Aí você diz o quê? Aí você pergunta, pastor, é para fazer o quê? Ora, para fazer o quê, meus queridos? Para você estar firme no que você sabe que é verdadeiro. Meu filho, a resposta certa é essa. Marque o que é certo. Se vier com 0 em casa, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai sair para comemorar batata frita, sorvete, picolé, vai ser tudo. Pronto. Como é que você quer dizer que Jesus tem algum valor se você não está disposto a pagar o preço por isso? Que tipo de valor é esse? Induz a criança a uma ação diferente. Irmão, vou já dar um intervalo, mas só um minuto aí, porque ele falou que eu podia depois falar um pouco, depois abrir para a pergunta depois do intervalo. Tem um negócio piscando ali, intervalo. Aí você veja isso, você veja o quão gravosa é a questão da linguagem. Então cuidado da forma como você deixa seus filhos falarem, porque da forma que eles falam, eles pensam, da forma que eles pensam, eles agem. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Vamos encerrar o nosso programa nos deleitando com esta música interpretada pelo cantor e pastor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. E até amanhã. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu vou falar o valor que você tem. Quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
meu Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move.